Pessoal do canal Costura Livre, eu vou estar explicando para vocês agora como montar a parte da vista de uma calça básica, tá? A parte da vista, zíper, fechamento do ganchinho e alguns acessórios aqui que vocês podem estar utilizando para facilitar e padronizar o trabalho, tá ok? Aqui eu já preparei uma vista, né? Overlock não tem segredo. Overloquei uma vista. Já preparei o sanduíche, fechei com overlock, virei, overloquei, ok? Nessa vista eu vou estar usando o zíper de 15 centímetros. E aqui eu vou fazer essa vista toda na pespontadeira, porém eu vou dar a dica para vocês dos calcadores que podem estar utilizando na reta. No momento do processo eu vou mostrar o calcador para vocês, que pode estar facilitando a costura, tá? Então vamos no primeiro processo. Eu vou, aproxima bem a câmera aqui do processo, isso. Eu vou pregar a vista, ok? Vou fazer aqui no pesponto para usar uma máquina só. Você pode estar utilizando a agulha de fora da pespontadeira ou calcador para reta 516, SP18 516. Ele tem ele pode ser utilizado na reta, tem um guia móvel e tem a mesma largura da segunda agulha da pespontadeira. É muito útil, tá? Vamos lá, pegar a vista. Ok? Agora eu vou rebater a vista. Aqui eu vou rebater com 2 agulhas, tá? Mas eu gosto de rebater apenas com uma. E nessa produção nossa dessa calça também eu peço para que rebata somente com uma agulha. Você pode estar utilizando o calcador 116 SP18, tá? Com guia móvel. Ele é muito bom e equivale à primeira agulha da pespontadeira, tá? Com o guia móvel. Se você utilizar essa agulha somente na pespontadeira ou esse calcador SP18 116 na reta, você vai ter o mesmo resultado, ok? Vou rebater a vista. Então vamos lá. Vira bonitinho a vista. Vou tirar, não preciso de retrocesso aqui no começo. E vou rebater. Lembrando que eu estou com 2 agulhas aqui somente para demonstração. Mas esse processo fica mais interessante somente com uma agulha. Preguei a vista, ok? Vou virar. Na máquina reta ou aqui na pesponto com esse calcador 516, eu vou pregar o zíper. Lembrando, vou virar o direito do zíper para baixo, tá? Para que o zíper não fique aparecendo quando você fazer todo o fechamento, evite de colocar o zíper aparecendo assim, ó, para fora. Eu vou ter como guia a própria costura do guia aqui, ó. Eu vou encostar o zíper na costura do guia, tá? E vou vir pregando o zíper aqui, tá? Vamos lá. Preguei o zíper, certo? Vou virar, vamos fixar o sanduíche. Também na máquina reta eu posso usar o calcador 516. Aqui estou com as 2 agulhas novamente, só para demonstração. Todo o processo que eu venho e finalizo aqui em cima da vista, eu deixo já tudo rente. Não é necessário que a gente faça uma parte do zíper e depois eu fique cortando a vista, reformando. É trabalho desnecessário. Então, eu vou colocar o zíper encostando na linha do overlock aqui, lá embaixo, olha só. Então, eu vou ter o tamanho do sanduíche, mesmo tamanho da vista. Estou encostando. Não coloque muito para cá o zíper, senão na hora que você fizer o fechamento lá embaixo, a costura vai cair. Não coloque muito para cá também, senão o sanduíche não vai cobrir a vista, certo? Então, ponto de referência, o meu próprio overlock, ó. Retinho, calcador 516 na reta. Fixei o sanduíche.
Só que eu acabei esquecendo da vista aqui, tá? Então eu vou fazer a vista, tá? Mas não vai interferir em nada aqui. Eu vou ter que somente ter mais cuidado para não pregar o zíper. Vamos lá. Vou tirar o sanduíche aqui da minha posição. Faltou o processo da vista, certo? Só tô virando aqui o sanduíche para não prender a vista na hora de fazer a vista. A vista, eu sinto aonde está o forro da vista aqui. Vou começar lá em cima, certo? Olha a largura, 2 dedos meu aqui. Tá? Depois eu vou medir certinho para ver quantos centímetros a gente está fazendo aqui. Eu venho totalmente reto até um ponto de referência onde a vista começa a fazer a curva. Olha só, eu vim totalmente reto, não tem segredo. Lá eu vou virar, agora eu vou virar um pouco a vista para fazer a curva da vista, o J. Eu vou levantar essa perninha do zíper, tá? Lembrando que eu antecipei aquele processo do sanduíche, mas aqui eu vou estar, quando eu for fazer com a vista, somente com o zíper, ok? Virei a perninha do zíper para cima, voltei na posição. Eu vou colocar o meu dedo aqui no metal do zíper, tendo também como um ponto de referência para fazer toda essa curva. Olha só, vou costurar devagarzinho, mas à medida que você pega a prática, você vai acelerar esse processo. Ó, e faço de uma vez, ó, não fico parando a máquina. Dei o último ponto, cortei. Olha só, a vista reta, curva bonita, o J, ok? Perfeitinho aqui. Vamos lá ver? Largura da vista, 1, 2, 3 centímetros e meio de largura de vista, ok? Mais do que suficiente. Olha só. Pegou a vista, passa pelo pezinho aqui embaixo, certo? Do zíper e prende ali. Agora nós vamos fazer o processo de junção. Junção da frente, ok? Olha só, antes de começar a fazer a junção de um pacote, o que eu costumo fazer? Um gabarito Dá pausa um pouquinho, Elisângela. Voltando aqui, eu fui buscar só um pedacinho de papelão. Você vai usar uma capa de caderno, um papel, tá? O que eu vou fazer aqui? Um gabarito, onde eu vou pegar o tamanho do zíper e o meio da perninha do zíper. Vou cortar. Olha, eu não tenho essa perninha aqui do zíper, o restante da perninha. Contando lá de cima, esse meu gabarito vai pegar no meio da perninha do zíper, ok? Que é onde eu vou dar o pique para fazer o embutido do fechamento do gancho, certo? Já fiz o meu gabarito aqui, qualquer coisa básica para você fazer. Pega uma tesoura boa. Olha, vou colocar o gabarito lá em cima e simplesmente fazer um pique de aproximadamente 8 milímetros. Não passe muito de 1 centímetro. Olha, 8 milímetros. O que é 8 milímetros? É aproximadamente a largura do calcador 516, que é o quanto que eu vou dobrar na frente. Olha só. Ó, tô colocando o calcador em cima. O furo da agulha, ó. Então eu vou fazer uma dobra que não vai ficar aparecendo no avesso, tá? Tendo em vista que eu vou costurar com as duas agulhas. E aqui eu vou fazer uma dobra para cima que também não vai aparecer no fechamento da frente, tá? Vou fazer devagarzinho aqui só para vocês entenderem, tá? Então, a junção aqui você vai fazer, nesse caso desse meu modelo, a gente vai fazer com as duas agulhas aqui na pespontadeira. Opa! O que eu vou fazer? Olha só. A parte do pique, dobrei, tá? Já segura a peça, ó. Dobrei, como se fosse pregar um bolso, um recorte, ok? Vou levar lá em cima, tá? Cuidado agora para não jogar essa frente muito para fora. Eu vou encostar o quanto que eu posso aqui no zíper, ok? Olha lá. Tô segurando a frente, venho com a máquina, vou dar lá um retrocessinho. Esse retrocesso é importante, tá? Ó. Você vai falar, ah, mas não precisa.
Precisa porque quando passar no cos, quem estiver passando, se você tiver com ponto solto, puxar a peça, aqueles primeiros pontos eles começam a soltar. Então começa a abrir a peça. E um retrocesso ali é de grande serventia para melhorar o processo posterior, né? Quando vai ser pregado o cos. Olha só, dobrei a frente, vou descer reto. Vou encostar aqui, ó. Tem alguns calcadores que são próprios para zíper, tá? Aqui eu estou unindo na pesponto com um calcador normal. Olha só lá. Lembra o meu pique que eu dei aqui? Ele chegou na metade da perninha do zíper. Então agora eu vou virar ele para esse lado. Você não precisa, nesse caso, se você fizer com as duas agulhas, você não precisa overlocar a frente, tá? Porém, você precisa fazer esse embutido para que dê qualidade na peça. Olha só. Prendi lá, ok? O que eu vou fazer agora? O que eu peço para vocês terem muito cuidado? Vou fechar aqui. A costureira, olha só, aqui eu estou exagerando um pouco, tá? A costureira não pode dobrar de qualquer jeito essa ponta. Ela tem que dobrar seguindo os 8 milímetros de dobra do gancho. Olha só o resultado. Ele tem que dobrar proporcionalmente. Porque a cada um que eu... Por exemplo, se eu fizer esse tipo de dobra aqui, eu estou tirando aqui quase 3 centímetros da medida da entreperna. Quando a pessoa for fechar a entreperna, ela vai falar, não está batendo os piques, não está batendo a entreperna, mas foi a própria pessoa que fechou errado aqui. Tendo em vista que o corte foi cortado com uma máquina e todos os números ficaram iguais, ok? Todo o corte, teoricamente, quem cortou, se cortou certo, é para estar certo. Então eu vou descer com essa costura que eu comecei lá em cima, olha só. Eu vou virando. Tá vendo? Olha então, ó. A costura foi lá em cima, veio, fez a curva. Certinho? Agora, o último processo, fechamento do gancho. Muito importante também fazer um retrocesso aqui no começo, certo? Por quê? Porque se é uma calça fechada na fechadeira, ela vai ter uma tração forte. Se é mesmo o próprio fechamento na interlock, se der aquela forçadinha, a perna abre, entendeu? Então eu vou começar... Não me preocupo com o resto da peça. Se eu fiz todo o procedimento que eu mencionei anteriormente, eu tenho certeza que essa peça aqui vai dar certo. Então, o que eu vou me preocupar agora? Desse lado aqui, só que ao contrário agora, eu vou fazer essa mesma dobra. Entendeu? Olha só, eu vou dobrar ali aproximadamente os 8 milímetros. Vou colocar aqui, tendo em vista para pegar as duas agulhas embaixo, tá? Aqui eu vou fazer um processo como se fosse de uma fechadeira. Aqui embaixo, eu não vou fechar em X. Olha só o que acontece com muita costureira. Vai fechar o ganchinho e fica esse bico aqui que às vezes a interlock não cobre. Então você vai, hora de fechar uma entreperna, hora de fechar o gancho da vista, você vai deixar essa vista no momento do retrocesso totalmente reta aqui, ó. Certo? Eu vou dar um retrocesso. Só dei 2 ou 3 pontos ali, ok? Vou jogar a perna para frente. Qual que é a dica principal no fechamento do gancho agora? Eu não vou vir fechando ele devagarzinho. Aqui em cima eu já não fiz a dobra de 8 milímetros. Embaixo eu já fiz. Lá embaixo eu já fiz. Então, a hora que eu der uma tensionada na peça, olha só. Eu vou preparar ela aqui. Ó, eu vou alinhar. Dei uma leve tensionada aqui, ó. A peça vai se fechar sozinha, ó. Eu apenas vou soltando o tecido para que ele não faça... Olha só, muita costureira acontece, ó. Vem e faz a prega, certo? Então agora eu vou... Tá vendo, ó? Vou segurar, ó. Tô tensionando aqui. Ó, tô devagarzinho. Subiu, deu o último ponto. De repente você pode passar uns 2 pontinhos para cima dessa costura da vista, tá? Dou um retrocessinho pequeno ali, ó. Certo? Agora,
A grande vantagem, falando um pouco da máquina eletrônica, né? Olha só, eu acabei a peça, não tenho que cortar um fio de linha. Tanto na frente, em cima, a máquina eletrônica deixa somente esses pitocos aqui, que não influencia em nada. Eu vou passar o cos, tá? Olha o fechamento de baixo. Modesta parte, tá perfeito. E é isso que a gente precisa para os nossos modelos. Olha só. Embutido, como se fosse uma fechadeira. Por quê? O nosso traseiro é feito na fechadeira e também vai dobrar essa mesma quantidade de tecido. Quando eu for fechar essa entreperna, ela vai ficar perfeita. Olha o sanduíche, o visual do sanduíche. Certo? Olha só. Dê uma pausinha um pouquinho, Lisandra. Ó, eu vou mostrar 3 peças com 3 formas diferentes que foram feitas, tá? E, ó, essa costureira ela overlocou, ó, ficou bastante fio aqui na frente. Já atrapalha quem vai pregar o cos. Aqui, o dela tá certo, ó. Levemente aparecendo aquele triângulo que eu falei, ó, excesso de linha. Não precisa overlocar. Não juntou totalmente reto na hora de unir, certo? Poderia ter unido mais. Mas essa tá bem feita, olha, tá embutido. Mas começa, quando eu uso interlock para fazer o sanduíche, começa a ter excesso de linha ali. Aqui eu vejo que tem a correntinha do interlock. Um processo desnecessário, tá? Olha só. Aqui talvez pregou a vista no interlock, deformou a vista. Olha lá. O ponto da vista caiu para fora da vista. Muitas vezes não é a vista que está pequena, mas é porque você colocou não precisa colocar na interlock, coloca na reta. Começou aqui ok, mas a vista caiu no tecido. A curva fez ok, mas ficou curto, olha, caiu no tecido. Tá? Aqui eu tenho outra que fez somente no overlock. Tá? Não estou citando nomes aqui, tá? A gente está fazendo para aprender e para aperfeiçoar o nosso trabalho, tá? Ó, não seguiu o processo de colocar, de fixar o sanduíche jogando um pouco para dentro do zíper. Ó, o sanduíche ficou quase escapando aqui. Se eu puxar para cá, ele quase que sai. Olha aquilo que eu falei lá embaixo, ó. Tá vendo, ó? Não cruzou lá embaixo. Então fica, quando o interlock passa, fica uma pontinha desgarciando aqui, ó. Em cima do mesmo jeito também. E muitas vezes, se dobrar muito aqui, vai faltar medida na hora de fechar a entreperna. A perna vai torcer. Ó, por terceiro, ó, uma frente foi feita na máquina automática, tá? Até ficou bonito com as 2 agulhas, ó. Então, ó, vista redondinha. Olha só, a interloquista que for fechar vai agradecer, ó. Tá retinho aqui embaixo. Eu vou virar aqui na ponta também. Esse toquinho é o toquinho que a pespontadeira eletrônica deixa. Ó, o zíper com menos linha. O sanduíche e o visual atrás, ó. Tudo cobriu, tá vendo, ó? Olha a frente. Se seguir o passo a passo, eu vou puxar aqui para você ver, ó. Eu tenho as 2 costuras do pesponto, mas quando eu fecho esse zíper, olha lá, cobriu a costura. Quem for pregar o cos, eu não reformei nada aqui, não cortei. Olha aqui em cima, não tem sobra, não tem nada para precisar cortar. Então a gente economiza o processo, tá? Pode voltar para mim, Elisângela. Então lembrando que a gente utilizou aqui, deixa eu pegar aqui que caiu. Para fazer a frente, pregar a vista, calcador 5,16 na reta, pode ser. Rebater a vista, calcador 1,16, que é o equivalente à agulha do guia da pespontadeira. Pregar o zíper, novamente posso estar utilizando um calcador sem guia também no zíper, ou também gosto de usar o 5,16 porque ele vem guiando o zíper aqui na hora de pregar. Fazer a vista na pespontadeira,
Fixar o sanduíche, 5,16 novamente, guiando o zíper, encostando na agulha do overlock, ok? Então, quando você for fazer a junção e usar uma agulha também, você pode usar o 1,16, que ajuda bastante. Nesse modelo específico, eu utilizei 2 agulhas. Então aqui, pessoal, olha, seguindo passo a passo, você vai conseguir montar a sua vista, a sua frente com zíper, de forma prática, rápida e que você pode economizar muito tempo e ter uma excelente produtividade. Até o próximo vídeo, um abraço, pessoal!